Olá, eu sou a Letícia Helene. Eu acabei de ler O Ego é Seu Inimigo, Como Dominar Seu Pior Adversário e vim contar para você. É uma leitura bastante reflexiva. O autor Ryan Holiday conta como ele e muitas pessoas encontraram no ego o seu maior obstáculo na vida. É ele que vai atrapalhar todo o seu progresso, podendo levar todos nós a um fracasso, prejuízo, depressão e solidão, se a gente não estiver atento a quem a gente realmente é. Ryan Holiday, aos 19 anos, foi disputado por alguns mentores porque parecia um menino prodígio, se tornando o executivo mais jovem de uma agência de gestão de talentos em Beverly Hills, e a carreira em constante ascensão foi a grande lição. Não pela ascensão, mas pela queda, quando tudo começou a ruir em sua vida. Fatos que, um atrás do outro, o permitiram ver as manifestações dos efeitos negativos do ego. E aí, não apenas nele, mas nas pessoas com quem convivia e logo nas pessoas que passou a estudar. Ryan diz que escreveu esse livro não porque ele acha que agora está em condições de ensinar, mas porque gostaria de ter lido tudo o que ele conta quando passava pelos momentos decisivos da carreira dele. O ego que ele aborda no livro está relacionado à ambição egocêntrica, à necessidade de ser melhor ou mais reconhecido que o outro. A autoconfiança se transforma em arrogância, a assertividade vira teimosia e a segurança passa a ser imprudência. Por isso, o ego é inimigo de tudo que você quer, do que você tem, do verdadeiro pensamento criativo, da capacidade de trabalhar em equipe, conquistar lealdade, apoio para o seu sucesso. Ao contrário disso, ele repele as oportunidades porque a gente não consegue identificar elas. Vivemos em uma fantasia sobre quem somos e não conseguimos receber feedbacks. Quando a gente elimina o ego, o que sobra é a realidade, a humildade. Mas como podemos fazer isso? Um dos primeiros conselhos é ficar longe das bajulações. Muitos pais e professores se preocupam em trabalhar a autoestima das crianças e dos jovens, mas a concentração exclusiva no eu freia o crescimento. É sim muito agradável pensar nos nossos talentos, mas a capacidade de se autoavaliar e não se deixar influenciar por elogios e reconhecimentos é o que te leva ao aperfeiçoamento de quem você é e logo ao crescimento em todas as áreas da sua vida. Então, mesmo que a gente pense grande, a gente precisa agir e viver pequeno se a gente quiser conquistar os nossos objetivos. A validação e o status são uma ilusão. Ao nos concentrarmos nos fatos, na realidade, no que precisa ser feito, em vez de na validação e nos elogios dos outros, quando alcançamos o sucesso, nós ficamos mais fortes. Cuidado também com a tagarelice. Expressar o que ainda está no pensamento enfraquece a ação por antecipar ela. O silêncio vai te dar flexibilidade de mudar e adaptar os seus planos sem precisar se justificar para os outros e até para você mesmo. Falar nos cansa e nos tira o tempo e energia da ação. E o sucesso pede 100% dos nossos esforços. Quanto mais a gente fala sobre algo, mais a gente cria a ilusão de que a gente está próximo disso. Ou mesmo quando algo dá errado, a gente acha que já gastou energia demais naquilo e a gente acaba abandonando tudo de uma vez. Quando a gente está em silêncio, a gente se concentra no que está realmente sendo feito e no que precisa ser refeito ou ajustado para conseguir o resultado que a gente quer. Mais uma vez, sem precisar também ficar explicando para os outros. Se a gente não prestar atenção, o ego faz a gente falar mais do que a gente precisaria. Ele se satisfaz com elogios e substitui tudo o que importa pelo que não importa. Então pensa, qual é o seu propósito? Você está aqui para fazer o quê? O que você escolhe fazer com o seu tempo molda você. O que você está fazendo hoje ajuda no que você tem que fazer? O que governa as suas escolhas? O egoísmo ou o altruísmo? Então, sempre que você se deparar com uma escolha, você deve pensar: preciso disso ou é só o meu ego falando? Mas como crescer na vida? Como nos desenvolver e progredir? Tendo sempre por perto alguém inferior a você, alguém no mesmo nível que você e alguém melhor. Ensine quem ainda não está no mesmo nível que você. Se compare com quem está no mesmo patamar e aprenda com quem já alcançou mais. Com essa fórmula, você vai evitar a estagnação e vai fazer você entender em que nível realmente você está, não caindo nas ilusões, percebendo o quanto já aprendeu e que mesmo assim precisa ser um eterno aprendiz.
Um aprendiz é autocrítico, automotivado, esforçado para passar por cada obstáculo esperando o próximo. Um aprendiz escuta crítica, pede por elas, faz perguntas. Como saber o que vai mal, onde melhorar, se as pessoas que convivem com você estão sempre te elogiando e dizendo que você está indo muito bem? Agora, olha a sacada. Qualquer um pode aprender com o próprio erro. O truque é aprender com as experiências dos outros. Hoje tem um monte de livro, vídeos, informações por aí, pela internet, cursos gratuitos, então não tem desculpa para a gente não estar sempre se aprimorando. Apesar de que o excesso de informação também faz com que a gente se desconcentre do que é realmente importante. Então, cuidado com a falta de foco e de propósito. Pessoas com propósito começam com passos pequenos e vão avaliando a cada etapa como podem fazer as coisas melhorarem. Elas aprendem servindo aos outros que já sabem mais ou que já percorreram o caminho que elas querem um dia percorrer. Então, elas não estão preocupadas em ganhar o reconhecimento por um trabalho bem feito. Elas estão preocupadas em apoiar que os outros se saiam bem enquanto você aprende. Quando você está começando o seu caminho, muitas vezes você não sabe o caminho todo. E tudo que você conhece é teoria, te falta prática, o dia a dia. Então, ligue-se a pessoas bem-sucedidas e avance junto com elas. Se coloque em posição de humildade, de servir. Como você pode servir os outros, ajudar os outros? A gente aprende muito ao ajudar os outros a resolverem diversos problemas, além de conquistar a reputação de ser indispensável e também de criar novas redes de relacionamento. Se coloque como a pessoa menos importante até que você tenha trabalhado o suficiente para que os seus resultados falem por você. O que ninguém mais quer fazer? Encontre onde você pode melhorar as coisas, produza mais, ajude os outros dando ideias novas. E claro, você vai enfrentar dificuldade, vai escutar absurdos, mas a posição de humildade e a sua disposição de aguentar o tranco é o que vai te levar mais longe. Em várias etapas do seu crescimento, você vai enfrentar a indiferença, a sabotagem, e é aí que você menos precisa do ego. Você precisa lembrar o que você é e ninguém pode te diminuir. Quem te trata mal se diminui sozinho. Você ainda assim vai ficar com raiva, vai querer revidar, mas você não tem que fazer nada. Aguente firme e silenciosamente. Trabalhe mais, ignore o ruído e não deixe que isso te distraia. Ter autocontrole é muito difícil, mas é fundamental. Principalmente no mundo que a gente vive de exposição, onde a gente acaba sendo uma marca muitas vezes, onde a nossa imagem é muito importante. Na adolescência, então, é uma fase marcada pela plateia imaginária. Eles estão sempre convencidos que a escola toda está pensando ou cochichando deles. Muitos adultos são suscetíveis a essa fantasia também. As pessoas bem-sucedidas ignoram essa plateia, que podem camuflar a realidade e te levar ao pessimismo, à paralisação ou ao orgulho e à arrogância. Todos fazem com que a gente se desconecte do que é importante. Essa verdade é traduzida com ditos populares em várias culturas, para fazer a gente se lembrar de focar na realidade, nos fatos como eles realmente são. As pessoas dizem: não conte com os ovos que a galinha não colocou, não coloque o carro na frente dos bois, não cante vitória antes do tempo. Rockefeller, que foi um dos homens mais ricos do mundo, mesmo tendo uma caminhada de sucesso, se dizia toda noite: você acha que você é um comerciante tanto, né? Cuidado ou vai acabar perdendo a cabeça. Vá com calma. O autor, inclusive, fala que a gente não deve pensar em não cante a vitória antes do tempo. O que a gente deve é não cantar a vitória. Não se encher de orgulho, de autoconfiança exagerada. Que a gente deve sempre se perguntar: estou deixando passar alguma coisa que alguém mais humilde não deixaria passar? O empresário Henry Ford já dizia que uma reputação não é construída com aquilo que se pretende fazer, mas com trabalho, muito trabalho. E também não é com muito trabalho até conseguir algo, é com muito trabalho para sempre. Se você pensa em muito trabalho por um período de tempo, você está errado. A gente deveria pensar em muito trabalho continuamente. E quando a gente fala de trabalho, aqui não contam reuniões, planejamentos e conversas. Bom, depois de muito trabalho duro, você chegou ao sucesso. A tendência é você pensar que você é especial. Cuidado que sem os valores certos, o sucesso é breve. Porque assim que você conquista um passo, um novo aparece, trazendo novos obstáculos. E você precisa de novo de humildade para entender que não sabe o suficiente e que precisa se desenvolver mais para ter um bom desempenho. Estude sobre os novos assuntos, frequente ambientes em que você seja a pessoa que sabe menos,
mas não queira o que elas têm. Foque no que te faz feliz. Sempre queremos mais, mas precisamos nos fixar ao que realmente é importante para a gente. O ego pode nos arruinar quando a gente acha que a gente quer o mesmo que os outros e a gente perde tempo e energia tentando conquistar o que os outros têm, mas que não tem nada a ver com o que a gente realmente é e o que realmente é importante para a gente. A gente não tem que provar nada para ninguém, não precisamos ir atrás de coisas que fogem do nosso propósito. Claro que a competitividade é uma força importante da vida, é o que move o mercado e as conquistas da humanidade. Mas reflita sempre sobre com quem você está competindo e por quê. Não é importante derrotar alguém, não é importante ter mais do que o outro, o importante é conquistar o máximo dentro da sua capacidade e do que você escolheu, lembrando dos seus limites. No livro diz que uma pessoa inteligente é aquela que sabe dos seus próprios limites, evitando a arrogância em achar que é ou faz algo melhor do que os outros. Toda vez que você alcançar um nível de sucesso, você vai precisar abrir mão de algo que você faz bem ou de algo que você gosta de fazer para colocar outra pessoa fazendo isso por você, enquanto você precisa focar em tomar decisões, em se desenvolver para o próximo passo. Se você não pensar no quadro geral e no que você precisa fazer nesse novo patamar, você vai estar só brincando de ser o chefão. Não importa o tipo de administração que você vai fazer, porque cada negócio vai funcionar melhor de um jeito. Mas o importante aqui é você aprender a administrar a si mesmo e aos outros, sem deixar de prestar atenção na doença do eu. O autor chama de doença do eu quando a gente calcula que a nossa importância é maior do que a importância dos outros. Olha o ego inflando aqui de novo, né? Na doença do eu, a gente se sente especial. A gente acha que ninguém consegue entender o que a gente passa. Ele fala que a doença do eu fez com que o Shaquille O'Neal e o Kobe Bryant, gênios do basquete, não pudessem mais jogar juntos. A doença do eu também fez com que Michael Jordan passasse a socar jogadores do próprio time. Quando você achar que pode entrar na doença do eu, se lembre que você faz parte de um universo imenso. Medite sobre tudo que existiu antes de você e tudo que vai existir depois que você se for. Mantenha a humildade sempre. Angela Merkel é citada no livro como exemplo de humildade. Ela não ostenta, não faz discursos inflamados, é reservada, firme. E foram essas características que fizeram ela ser uma líder muito popular por tantos anos. O que contradiz a nossa crença de que o ego pode ser o responsável por grandes feitos, né? Às vezes até é, mas quanto isso é sustentável ao longo do tempo? Mas claro que não são só pessoas arrogantes que experimentam o fracasso. Bem que a gente queria que fosse assim, né? Mas a vida não é justa. Todo mundo pode fracassar. E não importa se foi a sua culpa ou não. Agora você precisa aprender a lidar com isso. Você vai precisar ser forte, lembrando do seu propósito e do que é certo e errado. Não deixe o seu ego te trair quando as coisas ficarem difíceis. Ele tende a fazer você pensar que não vai dar conta, que você nem deveria ter tentado, né, ter começado aquela jornada. Não dê ouvidos a ele, continue trabalhando. O livro diz, talvez você não consiga entrar na faculdade que você queria, talvez você não tenha recebido aquela promoção ou ter conseguido o emprego que você queria. Todo mundo experimenta o fracasso, mas as pessoas humildes e fortes reclamam menos e se castigam menos, porque elas sabem que a identidade delas não está ameaçada. Elas não precisam de validação para viver. Decida como passar por esses momentos. Se pergunte como eu sigo em frente e saio dessa. Esse é o fundo do poço ou ainda falta? Como resolver os problemas? Como eu deixei isso acontecer? Eu deixei isso acontecer? Como evitar que isso se repita? Você pode continuar trabalhando pelo resultado que você quer e escolher usar o seu tempo de forma produtiva. Se você foi ocupado pela situação, cuidado para não seguir os mesmos padrões que te levaram ao fracasso. Às vezes foi pura má sorte. O importante é saber se você está fazendo a coisa certa. Dizia Goethe, se você fez a coisa certa, o resultado dela não deve incomodá-lo. Se temos os motivos certos, nos sentimos recompensados e menos nos preocupamos com os resultados e com o reconhecimento dos outros. Muitas vezes não vamos ter o reconhecimento das pessoas mais próximas, mas essa não pode ser a nossa motivação. Mas não deixe de ouvir as críticas de quem convive com a gente. Reflita sobre as críticas, se realmente tem importância e como prosseguir quando o sucesso parece não chegar. Pense no que é um sucesso para você. O que deveria ser sucesso para todos nós? Sucesso é a paz de espírito gerado pela própria satisfação
por ter se esforçado e ter dado o seu melhor, ter se tornado o seu melhor. Não foi isso que você pensou? Então mude a definição de sucesso. A vida muitas vezes é arbitrária, então não deixe que as coisas externas determinem o quanto você vale e se vale a pena fazer o que você faz. Nunca escute o ego quando ele falar que você precisa provar para todo mundo que você é incrível e forte. O livro traz a história de Steve Jobs como exemplo de uma pessoa que foi 100% responsável pela sua demissão da Apple. Diz que o ego dele estava tão fora de controle que qualquer um teria demitido aquela versão dele. Mas depois ele fundou uma nova empresa e tentou aprender o máximo com seus erros. Trabalhou duro para recuperar o respeito e aprendeu com a queda, levando ele à criação da Pixar. Legal, né? Algumas vezes o fracasso acontece em público, tornando tudo ainda pior, doendo muito. E por causa do ego você pode piorar tudo, ou sair dessa com dignidade. A maioria dos problemas é temporário, a não ser que você não queira. A recuperação é difícil, mas não minta para si mesmo. Dê um passo de cada vez para a sua recuperação. O ego faz acreditar que o constrangimento e o fracasso são maiores do que realmente são. Quando um time de basquete está perdendo, o técnico não chama eles e fala que milagres podem acontecer. Ele lembra os jogadores do que eles são capazes e os incentiva a voltar ao jogo fazendo o melhor que eles podem. E às vezes eles vencem. O único fracasso verdadeiro é abandonar os seus princípios. É quando você age no ninguém vai saber. A gente tem que ter padrão cada vez mais elevado, buscar melhorar cada vez mais e ter disciplina. Não tente manipular as coisas. Toda vez que a gente tenta lutar com o ego falando alto, a gente ativa o efeito Streisand. Esse nome foi criado baseado num fato conhecido com a Barbra Streisand, porque uma vez ela tentou lutar para tirarem uma foto dela da internet. O que aconteceu? Ela deixou o ego falar alto, ele reverberou tanto que todo mundo queria ver a foto. O ódio gerado pelo ego fez com que a foto se disseminasse eternamente. Todos nós passamos por experiências que não nos agradam. Quando as pessoas ficam famosas, elas pensam que elas precisam proteger um número maior de coisas, manter o legado delas ileso, mas precisam ter cuidado de não desperdiçar tanto tempo tentando controlar o mundo para que ele não nos desagrade. Perder o tempo é a melhor das consequências aqui, né? E quando as pessoas lutam contra a própria vida ou a vida alheia? O ego pode causar uma ferida tão grande que inflama. Você causa um prejuízo muito maior a você mesmo do que se tivesse deixado tudo para lá. Ryan diz que a melhor reação a um ataque é o amor. E que se isso for pedir demais, tente pelo menos deixar para lá ou rir da situação. Martin Luther King Jr. já pregava que o ódio era um fardo, enquanto o amor era a liberdade, que o ódio corrói a nossa vida. O livro pede que a gente reflita sobre as coisas, as pessoas que nos causam raiva. Sentir raiva, vem ajudando em alguma coisa? Vão te levar em algum lugar? Não tem escapatória. Nós vamos passar por dificuldades e a gente tem que aprender com elas. Assim como a gente tem que aprender com o sucesso. O sucesso cria suas próprias adversidades que leva à aspiração e a mais sucesso. Então é um loop infinito. Se você não aprender a deixar o ego de lado, ele vai te levar ao fracasso inevitavelmente. O autor, Ryan Holiday, termina o livro perguntando: o que você fará com essas informações? Todos os dias você irá se deparar com 3 etapas: aspiração, sucesso e fracasso. Você enfrentará o ego em cada uma delas e em cada uma cometerá erros. Você deve tomar cuidado a cada minuto, todos os dias. Vale a reflexão, né? Você já se viu em uma situação difícil por causa do ego? O que teria sido mais fácil na sua vida se tivesse deixado o ego de lado? Me conta aqui nos comentários. Te vejo em um próximo vídeo. Tchau!